E aí, Guilherme, o que você acha desse tema? Mas vou te dizer, uma coisa que eu acho que, assim, que é sinal dos tempos é quando, por exemplo, tu vai convidar uma pessoa para ir na sorveteria, sei lá, 7 da noite na sexta-feira. E aí o elemento, ele te pergunta, que dia? Realmente, uma sociedade de jumentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E o tema de hoje, gente, é um tema de relevância nacional. Iremos falar sobre o que, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre o declínio do potencial intelectual. Nós iremos entender como a sociedade atual ela é marcada, por exemplo, por um processo de emburrecimento generalizado. Como é que as pessoas elas estão retrocedendo seu intelecto? O que tem tornado as pessoas menos desinteressadas nos estudos, menos capazes do ponto de vista cognitivo, as pessoas menos esforçadas do ponto de vista geral? Nós iremos entender como que grandes pensadores hoje já não existem mais. Hoje você não encontra, por exemplo, mais um Albert Einstein, mais Isaac Newton, um Nikola Tesla, é muito mais complicado. Você encontra pessoas profissionais, intelectuais, mas conhecimentos passados que hoje são fragmentados. Você encontra hoje, pega ali 10 cientistas, soma eles, aí dá um Albert Einstein, entendeu? É por aí. Exatamente. Então, Guilherme, eu gostaria de iniciar perguntando o que você acha a respeito disso. Quais são as causas desse processo de emburrecimento social? A gente pode falar tanta coisa a respeito disso. Bem, novamente, a gente pega, por exemplo, sei lá, o que acontecia dentro da Renascença, onde a gente tinha a busca do homem por se tornar um polímata, por ser pessoas que dominavam várias áreas do saber, e hoje em dia essa é uma coisa que é praticamente, assim, aparece uma pessoa, sei lá, que ela é boa em matemática e em inglês, ela é praticamente uma alienígena. A gente já vê que isso é um negócio que acontece muito. Então, o que é que eu acho, cara? É muito interessante, é um negócio que é intrigante a gente parar para pensar que justamente em uma era em que as pessoas têm muito acesso à informação, em uma era em que as pessoas têm um acesso muito grande ao conhecimento, também é uma era que as pessoas estão muito distraídas. As pessoas estão ficando cada vez mais lesadas, diria o Whindersson Nunes. Sei lá, tu convida o cara para ir na sorveteria sexta à noite, nas 17 horas, e a pessoa te pergunta, nossa, que legal, é que dia mesmo que a gente vai? Verdade. Que horas? Inclusive tem uma charge, não sei se você já viu, que era, por exemplo, uma menina que estava vendendo suco de laranja, e aí tinha lá, vende-se o copo de suco de laranja. Aí tinha lá, R$2. Uma pessoa chegava e perguntava, é suco de quê? É da fruta mesmo? Quanto custa? E tinha lá na placa dizendo. É para esse tipo de pessoa que na caixa de ovo tem escrito alérgicos contém ovo. Exatamente. Cara, eu acho muito incrível, por exemplo, eu sou muito fã do Machado de Assis. Sim. Só que a gente analisando a literatura do Machado de Assis, para mim fica muito evidente que ele não escreveu aquilo para pessoas comuns lerem, para a grande massa das pessoas lerem. Porque, cara, tem trechos inteiros ali dentro do livro de Machado de Assis que são em outros idiomas. Muitas vezes tem coisas que, para tu entender, tu precisa ter lido outros livros. Você tem que ter já um certo nível cultural para você entender o Machado de Assis. Que hoje em dia fica muito mais fácil uma pessoa que ela nem tem tanto costume assim de ler, pegar um livro dele e conseguir absorver direito aquele conteúdo, porque, sei lá, tu tem um trecho aqui em francês, tu joga no Google Tradutor, dá para tu entender. Você consegue fazer uma pesquisa rápida na internet. Antigamente, na época do Machado de Assis, que grande parte da população brasileira era constituída de analfabetos, isso não acontecia. Hoje em dia, ou seja, o que a gente está dizendo aqui? Que as pessoas hoje em dia têm muito acesso à informação, e as pessoas estão ficando cada vez menos intelectuais. Nossa, que coisa esquisita, que coisa estranha, não é? Eu acho que uma das principais coisas que acontece muito hoje em dia é que as pessoas têm dificuldade em foco. As pessoas não conseguem prestar atenção nas coisas. Eu fiquei embasbacado, por exemplo, o pessoal aqui sabe que eu sou músico e que eu gosto muito da tradição folclórica da música brasileira. Quando a gente pega alguns nomes da música folclórica, especialmente nordestina, do interior do sertão, a gente está falando de pessoas muito simples, pessoas que muitas vezes eram analfabetos. Às vezes, cara, Luiz Gonzaga, ele não sabia o mínimo de teoria musical, ele não sabia. Ele não sabia o nome das notas. Aquilo que toda criança hoje em dia sabe, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ele não sabia.
E ele conseguia fazer coisa ali. Tu vê, por exemplo, o arranjo do Luiz Gonzaga numa sala de reboco, que nem é dele, mas ficou tão famoso que hoje em dia todo mundo acha que é do Luiz Gonzaga. Ele está colocando ali uma técnica que é uma das técnicas mais difíceis de harmonização, que ele está usando um contraponto, ou seja, ele está harmonizando uma melodia com outra melodia, e ele faz isso quase que por instinto. Mas por quê, cara? Eu acredito que aquilo ali seja porque ele prestava muito mais atenção no que ele estava fazendo do que normalmente, muitas vezes, uma pessoa hoje que passou por faculdade, uma pessoa muito estudada, não consegue ter aquele nível de atenção para fazer aquele tipo de coisa. A gente pega até nomes mais, vamos dizer, menos eruditos, né? Que não tem tanta técnica assim, como por exemplo a Marinês. Cara, aquela introdução eu acho que a música é pra Xaxá, da Marinês. Tu tenta fazer aquilo ali no violão, não, só pela velocidade que ele vai trocando de nota. Tu pega, assim, muitas vezes um músico que tá 10, 20 anos de profissão hoje em dia, um músico profissional, ele não consegue fazer aquilo muitas vezes. Ele não consegue fazer. Coisa que esse tipo de gente conseguia. Ele assim, nossa, como que isso é uma coisa... Eu não tenho palavras para descrever, Gabriel. Uma coisa inefável, né? Indescritível. Pois não é, realmente é inefável. Pronto. Aí, Guilherme, realmente, eu fico analisando o seguinte, ó, sobre esse processo de emburrecimento natural, social, na verdade. O que acontece? Eu imagino, como você falou, né, a questão do foco. Eu acho que as pessoas hoje em dia, o que acontece? As pessoas hoje em dia não têm tanto um objetivo em mente que tenha algum teor intelectual. As pessoas querem o quê? Querem um emprego, querem ganhar seu dinheiro e sobreviver. As pessoas não têm um propósito intelectual para as suas vidas. É por isso que, por exemplo, eu gosto muito de analisar o perfil, que eu chamo de perfil do homem grego. Porque o homem grego, a gente analisa, é uma coisa tão fenomenal, porque o que era um homem grego? Ele focava, principalmente o homem grego filósofo, ele focava, além de cuidar da mente, ele cuidava também do corpo. É por isso que geralmente a gente vê essas esculturas dos filósofos, que são bombados, né, musculosos e tal, porque eles focavam na mente e no corpo. Eles sabiam que sua mente e seu corpo eram coisas sagradas, o espírito também. Então, não sei se é algum arquétipo, de que o arquétipo do homem grego é realmente uma figura que a gente consegue estimar muito hoje, acaba gloriando muito, mas só que hoje praticamente é muito escasso, entendeu? Porque as pessoas estão desfocadas, não tem tanto esse propósito intelectual, as pessoas têm um propósito mais material, querer trabalhar, ganhar seu dinheiro, pronto, viver sua vida ali com o dinheiro, mas não focam em questões mais abstratas, como por exemplo os gregos focavam, né? E aí, Guilherme, sobre as consequências, como você acha que isso pode impactar? Porque a gente consegue perceber que, por exemplo, no mercado de trabalho, as pessoas elas se prejudicam mais, as relações não são as mesmas, as pessoas não sabem mais argumentar corretamente. Além disso, tem toda a questão de alienação. Você consegue controlar muito mais facilmente uma massa que não consegue raciocinar, uma massa que é emburrecida, do que uma população crítica. Inclusive, teve um cara, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele era da família Rockefeller, uma família de magnatas do petróleo dos Estados Unidos, uma das famílias mais ricas do mundo. Esse cara ele disse o seguinte, uma vez perguntaram para ele alguma questão sobre o mercado de trabalho, e ele disse o seguinte, ele disse que não queria uma nação de intelectuais, ele queria uma nação de trabalhadores. Ele queria massa de manobra para trabalhar para ele, como ele era o barão do petróleo, né? Ele queria pessoas que trabalhassem para ele sem pensar, até porque quando você pensa criticamente, geralmente as pessoas que estão acima de você, elas se sentem prejudicadas, elas se sentem desestabilizadas, porque sempre tem o risco delas saírem daquela posição, né? Principalmente quando é uma pessoa assim, que tem um nível de influência de um Rockefeller. Exatamente. Até porque se a gente está pensando, por exemplo, num pequeno burguês, a lógica ela é um pouco outra. Aqui no Brasil, a nossa sociedade, infelizmente, a gente tem muita cultura da inveja. Nos Estados Unidos, parece, eu estou dizendo isso por causa de algumas informações que eu obtive, eu nunca viajei para os Estados Unidos, mas parece que nos Estados Unidos ele não tem essa cultura da inveja tão forte, então a gente vê, assim, muitas vezes pessoas que conseguiram ser bem-sucedidas, não conseguiram ser absurdamente bem-sucedidas como um Rockefeller, por exemplo. As pessoas conseguiram ser bem-sucedidas em um determinado nicho, elas querem ajudar as outras pessoas porque elas entendem que a relação comercial entre pessoas que já têm um certo nível aquisitivo maior, ela sempre se dá de forma melhor, ela é muito mais confortável do que você estar lidando com pessoas que estão muito abaixo de você financeiramente. Mas, assim, a gente está falando aqui de problemas que muitas vezes são inerentes à nossa cultura. O Gabriel falou, por exemplo, da questão dos gregos, e é interessante a gente parar para pensar
que aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma cultura extremamente depressiva e, como já diria o professor Olavo de Carvalho, o Brasil é prova de que se amor por dinheiro enriquecesse alguém, que no caso, que amor por dinheiro não enriquece ninguém, porque se enriquecesse alguém, todo mundo seria rico. É verdade. Eu conto nos dedos da mão do Lula as pessoas que eu conheço que não são apaixonadas, que não cultuam o dinheiro. A pessoa, ela muitas vezes, ela acredita, ela não acredita em Deus, ela não acredita no próprio desenvolvimento pessoal, não acredita na própria força, mas ela acredita que se ela conseguir dinheiro, todos os problemas na vida dela se acabam. Olha aí que interessante, algo tão generalizado que até comunista gosta de dinheiro, até a Dilma gosta de dinheiro, Dilma no nosso processo, inclusive. Mas a gente consegue perceber realmente, como o Guilherme falou, o mundo capitalista, independente da sua ideologia, da sua crença, da sua doutrina política, o dinheiro ele é importante, acaba sendo colocado muitas vezes indevidamente, né, acima de outros valores. Isso é tão profundo que a gente já via, cara, que isso havia sido descrito pela... Eu não me lembro agora... Caramba, vai me fugir da memória o nome do autor. Aquele do Testifim Policarpo Quaresma. Cara, Lima Barreto. Do Lima Barreto, pois é. O Testifim Policarpo Quaresma tá lá escrito, né? Que o nosso protagonista, que eu esqueci o nome também. Meu Deus do céu. Era o Major Quaresma. O Policarpo Quaresma, tá, o título, tá vendo só? Até eu tô ficando lesado, cara. Meu Deus do céu. Enfim, o Policarpo Quaresma, ele tinha vários livros e as vizinhas dele achavam aquilo ali muito estranho. Assim, nossa, por que ele tem tantos livros sem nem bacharel? Era o tipo de coisa que as pessoas perguntavam. E esse tipo de problema, ele existia na Grécia Antiga também. Aristóteles fala sobre isso no seu livro A Política, mas por causa da cultura grega em si, eu acredito que isso não fosse tão grave quanto é aqui no Brasil. Exatamente, nos dias atuais. Né? O Aristóteles ele já falava a respeito desse tipo de problema. E ele fala a respeito de como alguns filósofos conseguiram utilizar a sua inteligência para conseguir mais dinheiro, para conseguir subir na vida. Só que a gente vê, cara, e a gente pensa que, por exemplo, aqui no Brasil, Machado de Assis, uma pessoa que conseguiu ascender socialmente graças à sua capacidade intelectual. Era negro, né, também. E a gente vê que o Machado de Assis também foi o cara da teoria do medalhão. Que ele dizia que ele tem um conto, né, da teoria do medalhão, mas que muitas vezes as pessoas acreditam que mais vale você parecer ser alguma coisa do que você de fato ser. O Machado de Assis, ele era um grande intelectual, mas tinha muitas pessoas que apenas por ela posar como intelectual, ela acabava recebendo certos benefícios de um intelectual. Inclusive o Maquiavel, o Príncipe, ele fala sobre isso. Exatamente. Aí a gente para pensar nesse tipo de coisa. Cara, muitas vezes a pessoa ela tá olhando simplesmente para esse aspecto mais superficial, esse aspecto mais imediato, que acaba sendo um negócio muito depressivo e que também ele é contra-intuitivo. Porque é muito fácil desmascarar uma pessoa dessa. E não apenas é muito fácil desmascarar uma pessoa dessa, como muitas vezes a pessoa, por apenas ela querer posar como tendo uma determinada qualidade ou tendo determinada virtude que ela não tem, ela não acaba conseguindo, não é sempre que ela vai conseguir aquilo que ela almeja. Exatamente. É isso, cara. Pronto. Sobre esse tema aí que você falou, inclusive, a pessoa parecer intelectual, ser desmascarada, inclusive, tem um cara, famosíssimo aqui no Brasil, Mário Sérgio Cortella, sensacional. Ele disse que uma vez ele foi dar uma aula de filosofia e ele perguntou para a turma dele, só para finalizar aqui o vídeo, ele perguntou para um dos alunos quem tinha lido algum livro de Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada, né? Quem escreveu foi seu discípulo. Mas enfim, aí um aluno levantou a mão e disse que tinha lido um livro de Sócrates. Aí o professor perguntou, você tem certeza que leu? Você talvez tenha lido algum livro de Sófocles, que é parecido? Aí o aluno disse, foi de Sófocles mesmo. Quando terminou a aula, o Mário Sérgio Cortella foi em contato com esse aluno e falou assim, é o seguinte, sejamos francos, nem você... Na verdade, tanto você quanto eu, a gente sabe que você não leu o livro de Sócrates nenhum, porque Sócrates não produziu nada de escrita. Então, não minta mais, isso daí é uma vergonha. Aí ele finalizou assim, conseguiu dar essa lição de vida para o aluno, provavelmente nunca mais ele disse que leu o livro de Sócrates, da autoria de Sócrates, né? Pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar caso você tenha alguma sugestão, alguma crítica construtiva vale ressaltar, de compartilhar com seus amigos, caso eles tenham interesse, e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.